Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Nil e é um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar limão siciliano, aula 152. Está aí, adquira este e outros riscos pelo 31984316441. Está aqui o guia de cores, anote as cores que vou usar neste lindo trabalho. É só dar pausa no vídeo. Bora pro vídeo? Eu vou pintar no tecido preto, e agora? Como que eu faço para transferir o risco? Você pode usar o carbono, né, um carbono amarelo próprio para pintura em tecido, tá? Eu tô olhando ali, parece que a imagem está um pouquinho oscilando, não sei, mas acho que vai dar para... Olha só, eu vou passar aqui mais forte para vocês verem. Aqui eu estou usando um lápis de cor amarelo. Como eu tenho a facilidade de fazer o risco à mão livre, então usa-se o lápis de cor. Ou o lápis de cor branco, ou o lápis de cor amarelo. Para quem sempre perguntou para que serve o lápis de cor branco, então vai descobrir agora. Olha isso aqui, ó, com lápis de cor amarelo. Olha, dá para ser feito o risco, olha só, ó. Tô reforçando aqui o risco, eu não gosto de riscar forte assim não. Viu aí? Então você consegue fazer o, o risco para ficar bem visível, tá vendo aí? Então fica a dica aí para vocês, usar o lápis de cor branco ou amarelo. E agora eu vim com a tinta, o branco metálico. Olha só como que ele preenche bem, cobre bem o preto. Eu vi ontem a live do professor Marcos, ele não usa o fundo branco, já vai direto com a tinta, já vai criando ali o fundo da pintura e tal, ficou... Gostei, viu, professor Marcos? Eu confesso para você que eu nunca tinha feito direto assim no tecido. Nunca tinha feito, não, nunca fiz, né? Eu acho assim, eu acho mais simples, mais fácil. E vou passar aqui do jeito que eu sei. Vamos ver se vai dar certo aqui. Que aqui nós estamos em live, né? Às vezes dá tudo certo quando a gente tá quietinho no cantinho da gente. Quando vai ao vivo é tudo, é internet que começa a fazer raiva, é o som que às vezes não sai bem, é gente na rua gritando, é moto na rua, carro de som, tudo aparece nas lives, né? Olha só, é uma tinta boa de aplicar, viu? Ó, seca rápido. Se você quiser, acelera o processo aí com o secador para andar rápido. Às vezes a pessoa não tem paciência de ficar esperando a tinta secar. Então, ó, isso você pode fazer o seu risco com a sua imaginação. Tem a pessoa que consegue também pegar uma tinta um pouquinho diluída, molhar e riscar direto com a tinta também. Dá para criar um esboço com a tinta. Aí é arriscar demais, né? Então, vamos lá. Tem mais uma folha aqui. Essa aqui já está seca. Então eu vou passar nessa daqui que enquanto eu vou pintando a parte de baixo, essas folhas aqui vão secando também. Viu que eu passei bem rápido? Eu estou usando aqui um pincel macio. Ó, porém eu vou apertando o pincel para a tinta penetrar bem no tecido aqui, ó. Alguém já tinha feito assim? Já usou a tinta metálica branca? Ó. Ó, já estou terminando de preencher, ó. Esse pincel aqui, aquele 471 da Kondo, é o número, esse aqui é o número 16. Aí, ó. Cabo curto, não tem problema aqui na live de ficar batendo aqui no celular. Ó. Pronto, esfreguei. Aqui agora eu posso ir passando o pincel, ó, distribuindo bem a tinta, apertando um pouquinho, movimentos circulares, para a tinta penetrar no tecido. Olha como que preenche. Preenche muito bem. Não, número 4, da série 421. Olha, ele é muito bom para fazer detalhes pequenos. Então aqui vou completar esse cabinho aqui para ele secar. Toda a área que você for pintar, você coloque esse fundo aí com a tinta metálica branca. O jeans, por exemplo, pintar jeans, faz isso. Dá uma demão com essa tinta primeiro no jeans. Ela vai selar o lugar que você vai pintar. Fica um trabalho bem legal. Inclusive eu estou querendo pintar, fazer uma pintura no jeans. Daqui um dia eu vou ver se eu faço. Tem uma vizinha aqui que está querendo que eu pinto algo no jeans. Vamos ver. De repente eu faço aqui na live. Ó, reforçando aqui. Não precisa pôr muita tinta, tá? Só ficou falhado aqui, eu estou só completando, ó. E que secou que seja. Nós vamos entrar já colocando as cores. Esse limão siciliano, no preto, eu quero usar aqui o amarelo limão. Já não é à toa que ele chama amarelo limão, né? Vou utilizar ele aqui nesse limão. Já vou dar um fundo. Deixa eu passar um pouquinho de amarelo aqui no cantinho para ver se já secou bem. Sim, olha só. Eu vou dar uma demão de amarelo. E depois, quando eu for já fazendo os detalhes, a gente vai reforçando, ó. Olha que maravilha. O pincel corre livremente, porque a tinta de baixo ela acaba tampando bem os furinhos do tecido. Então a gente trabalha agora com mais facilidade. Olha isso. Então esse amarelo aqui agora já vai selar mais ainda, ó. Uma demão, a tinta está bem maleável, boa de trabalhar. Evitar trabalhar com tinta grossa. Senão vai sair, o pincel vai colocar a tinta e depois ele mesmo vai arranhar, vai tirar a tinta. Olha, esse pincel aqui, ele é macio, bom para fazer isso. Olha. E se você não conhecia, pode
falar aí também, pra gente ir sabendo quantas pessoas estão descobrindo esse jeito de pintar aqui agora, tá? Eu passei aqui o branco metálico da Acrylex. Eu vou, inclusive, colocar a tampinha nele aqui e vou deixá-lo aqui do lado para vocês. Quem for chegando aí já vai vendo aí, ó. Aqui, ó. Branco metálico. A série não, o número da tinta é o número 562. Aqui não vai focar, que eu creio que a luz não vai deixar vocês verem aí. Mas é o número 562, tá? Da Acrylex. Metálico branco. Não tem outro metálico branco, não. Só tem esse. Chegou lá e pediu metálico branco, você vai conseguir, tá bom? E, então vamos lá. Eu vou colocar luz desse lado aqui e sombra do lado de cá. Então vou começar com uma sujeirinha de nada aqui. Vou tirar o excesso do pincel, né? Aqui, ó, eu peguei um toquezinho de cerâmica. Eu praticamente nem sujei o pincel direito, ó. Ainda tiro o excesso dele ainda. E vou começar a escurecer um pouquinho nessas bordas aqui, ó. Vamos colocar uma tonalidadezinha aqui do cerâmica. Olha, o amarelo já tá quase seco já, ó. Olha, sujeirinha de nada, ó. Não, a tinta de baixo, gente, ela não secou totalmente ainda. Aí corre o risco de eu esfregar muito o pincel aqui e a tinta de cima soltar, tá? Tem que esperar secar bem mesmo. Pinta um dia antes, né, se for o caso, põe no sol, deixa secar bem, pra poder, senão a gente passa vergonha na hora de pintar aí. Um pouquinho do amarelo limão, ó, ó. Olha isso. Que eu vou fazendo. Tem que ir com bastante calma, porque, deixa eu pegar aqui um pouquinho da base. Vou usar aqui, ó. Pode usar aí o clareador. Eu vou usar aqui um pouquinho de base, só para diluir a tinta um pouquinho só. Vou fazer isso aqui, colocar na base, no pratinho aqui, só para eu ir molhando o pincel aos pouquinhos, se caso eu precisar. Mas o legal mesmo é pintar com a tinta pura. Olha. Realmente, gente, se acontecer aqui, a tinta ela pode soltar um pouquinho aqui, porque ela não secou de tudo, viu? A gente tá precipitando aqui, tem que começar a pintar, né? Então, ó, eu já escureci um pouquinho do lado de cá. Tá aqui o amarelo. Olha, amarelo limão. Observe que eu vou dando outra demão dele por cima aqui agora e vai cobrindo mais o tecido, ó. Observe que o preto vai sumindo cada vez mais, ó. Então não esfrega muito o pincel, no caso se a tinta estiver um pouco úmida, porque senão começa a tirar a tinta, tá? Olha isso. Agora eu peguei o amarelo limão, coloquei no pratinho ali, dei um pouquinho só de diluída na... Deixa eu mostrar aqui, eu quase uso pratinho, né? Só acho que tá engraçado. Olha, peguei o amarelo limão, coloquei um toquezinho só do verde kiwi, ó, tá vendo? Pego mais amarelo e vou fazendo essa misturinha clarinha aqui, só para eu dar uma sujeirinha de nada aqui, ó, nesse limão, para ele dar um tom um pouquinho só esverdeado, ó. Tá vendo? Olha, com a base, ó. Tô tendo cuidado aqui, porque realmente não secou direito, não. A gente precipita, né? A tinta, ela seca artificialmente. Quando a gente começa a mexer por cima dela, ela começa a deslocar. Então, ó, um toquezinho com verde kiwi. Não sei se já aparece para vocês aí já. Que tá ficando um pouquinho esverdeado aqui, ó. Não fica totalmente amarelo. Olha isso. Viu? Aí, ó. Então, depois que secar, a gente vai colocando luz, vai colocando sombra. Então aqui é o primeiro fundo. Já deu para vocês verem que tem um limão aí, né? O importante é isso. Com a cor cerâmica, deixa eu ver aqui com cerâmica se eu já vou conseguir fazer umas batidinhas aqui. Olha. Aqui, essa pontinha aqui do limão. Depois eu ajusto tudo isso aqui, eu vou complementar essa pintura, vou pintar mais coisas aqui. E vou ver o que eu vou fazer com esse pano, se vai ser pano de copa mesmo, se eu vou transformar ele numa bolsa. Vou ver o que vai virar aqui. Se vai virar uma soprar, né? Então, olha isso. Ó, sujeirinha de nada aqui. Tô dando umas batidinhas. Ó, coloca um pouquinho na sujeirinha assim. Aqui na beiradinha aqui, que ele vai virando pra lá, ó. Vamos deixar só a parte da frente aqui mais clarinha. Ó, eu só tô deslizando o pincel, só pra dar umas manchinhas aqui, ó. Já tá com cara de limão já, gente? Não chame o meu limão de laranja, viu, gente? Não é laranja, não, é limão. É o limão siciliano. A gente vai fazendo aqui essa sujeirinha aqui. Pega um pouquinho do sépia. Já vou escurecer mais um pouquinho por aqui, ó. Algumas batidinhas aqui. Um toquezinho do sépia. E agora, deixa eu pegar aqui o branco para colocar um pouquinho de luz branco que tá querendo acabar.
Vai dar pra gente aproveitar aqui ainda um pouquinho ainda. Ó. Agora, eu tenho um pincel aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele é todo oriçado, de propósito, tá? Eu oricei de propósito. José Carlos Arantes, ele chama o pincel dele de pincel pelo de lobisomem, porque de tão feio que o pincel fica. Mas sabe aquele pincel bom? De tão feio. Parece que não serve pra mais nada, mas serve pra tudo. Olha isso aqui, gente, ó. Ainda vou oriçar ele mais ainda. Vou pingar umas gotinhas de cola bem lá dentro, ó. Quem quiser aprender aí, ó. Você tem um pincel que estragou, que não serve pra mais nada? Olha isso aqui, gente, ó. Faz isso, ó. Oriça ele assim, ó. Puxa ele pra cá. Tá vendo? Ó, pinga uma gotinha de Super Bond ali dentro ali. Sopra, deixa secar. Pega outro. Faz isso. Vai fazendo várias vezes, ó. Puxando ele assim e pingando Super Bond. Bem coisinha de nada, viu, gente? Lá dentro mesmo, Super Bond. Só pra ele manter aberto e não fechar. Olha isso. Tá vendo que pincel feio? Eu judio dele aqui. Quanto mais judiando dele, melhor, mais bonito ele fica. Então, a gente vai fazer aqui uns detalhezinhos com ele aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal de uma vez aqui. Ó. Ó. Peguei um pouquinho de tinta, tirei o excesso ali no pratinho. E pego um pouquinho de base para diluir ela um pouquinho aqui a tinta, para ela ficar bem diluída. E vou fazer aqui agora essas batidinhas. Olha aqui, ó. A gente tem que fazer pontinho por pontinho, demora, né? Então aqui, ó. É só ir esbarrando o pincel, que ele já vai fazendo essas manchinhas pra gente, ó. Aprendi com o Zé Carlos Arantes. Isso aqui para fazer paisagem, para fazer a copa das árvores, as folhagens, é maravilhoso, dá um resultado muito bom, tá? Por mais que tenha um pincel pronto já para fazer isso, não dá esse mesmo efeito de jeito nenhum. Ó, aqui eu tô batendo um pouquinho só do verde kiwi, junto aqui, ó, pra ele dar um pouquinho, um tom um pouquinho esverdeado. Agora eu venho com o branco, pego a tinta, ó, pega a tinta e bate no pratinho primeiro, ó, pra ela fixar bem no pincel. Tirou o excesso ali, pode tirar no pano o excesso um pouquinho também, e vem dando as batidinhas. A imagem fica tremida aí quando eu aproximo muito a mão rápido aqui. E agora, ó, com o branco, eu vou fazer essas batidinhas aqui, ó. Do lado de cá, colocando a luz aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Deu pra ver que ficou esverdeado. Não tá amarelinho total. E nós temos aí. Deixa secar um pouquinho, porque agora tá muito úmido aqui a tinta, né? Ela vai umedecendo o branco de baixo. E pode começar a soltar ele aqui e fazer bagunça. Então, vou preencher a folha ali. Enquanto isso, vou fazer essa folha aqui. Para essa folha eu vou usar o verde pinheiro. E aqui tem uma vantagem, ó. A beiradinha do tecido aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho liçada. É só vir com o pincelzinho, esse pequeno, número 4 da série 421, vai pegando o pincel na tinta preta e vem matando essas pontinhas que ficam oriçadas aqui com ele. Ó. Você vai dando um contorno em preto aqui em volta, você consegue tirar todas essas arestas que ficam sobrando ali. Vou colocar aqui o verde. Ó. Esse é o verde pinheiro. Então desse lado aqui eu coloco o verde pinheiro. Já do outro lado eu vou usar um pouquinho do verde pistache. Aqui a gente coloca um pouquinho do verde pistache. Quando vai colocando as cores, olha como que a pintura vai sobressaindo ali, ó. Quem disse que não dá pra pintar no tecido preto, né? Dependendo da pintura que você fizer, vai dar um colorido muito legal aí na sua cozinha, porque o fundo, ele vai chamar atenção por ser um fundo escuro, e também o desenho que você fizer, né? Escolhe um desenho bem legal, por exemplo, cerejas vermelhas, por exemplo. Imagina como fica bonito. Olha o vermelho dentro do preto aqui, gente. Olha como eu mostrei antes, e quem não viu, ó, olha isso aí. Como que o vermelho destaca no tecido preto. Eu sei que tá oscilando um pouquinho ali, gente, é porque a minha mão na frente da câmera, que dependendo do movimento que a gente faz, ela fica fica oscilando um pouquinho aí. Tá vendo? Então você pode fazer vermelho, pode fazer rosa, olha, da imaginação que você quiser aí, ó. Quem chegar aí agora e olhar isso vai achar estranho uma rosa aí na ponta do limão aí, mas só a demonstração aqui. Essas rosinhas eu pintei no tecido comum, tá vendo? Passei a termolina dos dois lados e recortei com a tesoura. Você pode fazer uns estudos, para pintar uma toalhinha, a gente pode colocar elas em cima da toalha e imaginar como que vai ficar depois de pronto. Ajuda bastante. Então aqui, essa folha do limão, nós vamos preenchendo ela aqui. Ó. Olha como é que fica fácil para preencher, tá vendo? Se tiver com pressa, pega, ó, passa, dá uma demão, vem com o secador, seca um pouquinho, continua fazendo o trabalho. Sem pressa. Se quiser pode pintando aos poucos, deixar secar, vem pintando depois.
Tô pegando um jeito mais simples aqui já, um jeito mais simples de pintar aqui pra vocês e fazer uma pintura pra terminar rápido também. Ó, e agora com verde pistache eu só vou completar esse galinho aqui. A ideia mesmo aqui é só mostrar mesmo como pintar o tecido preto. Só aí, tem alguma dificuldade? Tem alguém que não sabia? Tá sabendo agora como fazer? Espero que vocês estejam gostando. Eu não sei se essa quantidade de luz atrapalha. Vou até ofuscar essa luz aqui, só para eu ver se fica diferente se tampar a luz um pouco. Ó, estou tampando a luz. Vamos ver se vai fazer diferença para vocês aí. Eu tampei a luz aqui um pouco. É, não muda muita coisa não, né? Não escureceu. Ó, olha a diferença quando eu tiro. Aqui o espaço meu aqui, eu coloquei bastante luz, né? Para poder dar umas imagens bem bonitas. Acaba que a luz, o excesso de luz também acaba atrapalhando. Mas, vamos que vamos, né? Aqui nesse cabinho ali, vou pegar um pouquinho de sépia. Junto com o verde. Ó, umas batidinhas aqui com sépia junto com o verde pistache. Vou dando as batidinhas só para escurecer um pouquinho aqui. Não ficar totalmente verde. Pessoal, tô pegando muita orientação pessoal aqui. Amigos meus que entendem muito dessa área de tecnologia para me ajudar aqui. Pra eu estar melhorando esses vídeos, as lives, as aulas, né? Pra gente fazer cada dia melhorar mais ainda para vocês. Então, olha, vou fazer aquela pontinha ali agora. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma outra imagem aqui. Vou fazer umas batidinhas aqui com sépia. Tiro o excesso do pincel. Vamos dando umas batidinhas aqui para fazer aquela, meio que uma cinturinha nele aqui, ó. É o mesmo que a gente usa para fazer lá na pera, né? Que dá aquela cinturinha. Olha aqui, ó. Vê se faz diferença aí, já deu para ver. E aqui é o sépia. Ó, só dando batidinhas de levinho, a gente consegue. Aqui, só um pouquinho. Ó. Ó, só ir batendo o pincel de levinho, ele vai deixando só uma sujeirinha. Viu aí? Ali naquela pontinha ali, vou dar um toquezinho de branco, colocando um pouquinho de luz por aqui afora, ó. Aí, ó. Tá legal? A tinta, como ela tá molhada, dá mais brilho ainda, né? Aí que fica... Deixa eu ver, quando faz sombra, deixa eu ver se altera um pouquinho ali na sombra. Olha lá, tá vendo? É muita luz aí, a cor não realça. Depois eu vou tirar a foto direitinho pra vocês aí. Vocês vão ver o resultado. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui do meu azul. Azul pra pintar limão, Anselmo? É, azul pra pintar limão. Vamos ver agora. Eu gosto muito de fazer isso. Aqui o azul Caribe. O azul Caribe. Aqui, ó. Ó. Uns toquezinhos aqui do azul Caribe. Ó. Um pouquinho do branco. Espero que pra vocês aí tá aparecendo do jeito que eu tô imaginando aqui, ó. Ó. De branco. Ó. Verde kiwi. Ó, as cores clarinhas que vai iluminando a folha daquele lado ali. E o toque do azul, que não pode faltar aqui no meio. Ó. Ó. Com verde pinheiro, eu vou dando acabamento aqui na beiradinha da folha aqui, preenchendo aqui, ó. Levando a tinta bem na beiradinha aqui, já recortando. Ó. Vou escurecer um pouquinho aqui. Desse lado aqui, ó. Ali, ó. Fiz a beiradinha da folha ali. Ela tá meio amarrotadinha aqui, ó. O azul aqui, ó. Sumi com ele um pouco aqui. Viu? Agora eu vou fazer alguns detalhezinhos azul ao contrário aqui, ó. É desse lado aqui. Aí, ó. Vem pra cá. Só coloquei o verde ali pra preencher o fundo. Ó. Ó.
O azul já secou um pouquinho, agora já ficou bom. Ficou uma folha meia azulada ali. Posso usar o verde pântano, posso usar outros tons de verde. Aqui eu vou usar o sépia para fazer a entradinha dessa folha aqui, ó. Escurecer um pouquinho aqui no meio. Ó. Escureci um pouquinho ali com sépia. Daqui a pouquinho nós já vamos terminar a live, tá? Não vou segurar muito vocês aí não. Ó, viu que o verde pântano fez diferença aqui? Vou colocar alguns risquinhos bem discretamente aqui. Um pincelzinho de lado, ó. Eu faço alguns risquinhos aqui, ó. Eu tô lamentando que a imagem tá oscilando um pouquinho ali. Não sei se é pra todos. Aqui, ó. Tá tendo um som externo embaixo na minha casa, lá na parte de baixo. Eu tô com visita, não sei se pra vocês tá saindo o som aí. Olha isso. Ó, coloco um toquezinho aqui. Tá legal assim, gente? Gostaram aí do meu limão siciliano? Vou mostrar aqui um acabamento, né, com o preto. Tá longe, né, pra vocês e nem aparece muito, né? Mas pra mim aqui aparece. Eu vou mostrar aqui, ó. Então um pincelzinho pequeno, com preto. Eu vou ajustando aqui, ó. Tá vendo esse cantinho que tá tudo eriçado aqui? Observa aí agora, ó, uns toquezinhos de preto, bem de levinho com a ponta do pincel. Olha como que eu tô recortando aqui, ó. Tá acertando tudo, ó. Aquelas arestazinhas que fica arrepiado aqui na pontinha, ó. Você vai ajustando fazendo o acabamento com o pincelzinho aqui. Ó, aqui, ó. Vou passar o preto na frente do talinho ali, ó, pra ele, ó, pra aparecer. Ó. E aqui a gente vai ajustando, ó. Certo? Vou dar um toquezinho de branco aqui nesse cabinho, desse lado de cá. Ó, coloca um pouquinho de luz desse lado aqui por cima. Iluminar um pouquinho ali. O preto do lado de cá aqui eu dou um risquinho de preto ali, que dá pra ver que é o corte do cabinho ali. E assim, tá saindo aí a nossa pintura. A folha com preto eu vou recortando aqui, ó, em volta aqui, acertando com a tinta preta, ó. Já dá um acabamento bem legal. Pareceu bem pra vocês aí? Tomara que sim, né? Com verde kiwi. Vou colocar uma pontinha cá na frente, ó. Ó. Olha. Aqui também. Ó. Um toquezinho aqui com verde. Com verde kiwi. Vou dar uma iluminadinha aqui nessa beiradinha, dando acabamento, puxando pra dentro, ó. Certo? Amarelo limão. Aqui, ó. Por dentro aqui, o amarelo limão pra ficar bem vivo ali, ó, aquele pedacinho ali. As manchinhas aqui. Agora tá secando, ó, já secou bem, ó. Deu pra ver que deu um pouco de luz nele aí. E assim, essa foi a proposta que nós prometemos fazer. Fizemos, né? Deixa eu ver aqui. Com o pincel, vou pegar um pouquinho de tinta verde pinheiro. Vou limpar o excesso do pincel. Aqui. Ó. Limpei o excesso do pincel. Tirei, não tem tinta mais, ele tá só... Olha, você pode, em alguns lugares, você pode sombrear mais longe mesmo, ó, só a sujeira do pincel, ó. Eu posso fazer esse clarãozinho aqui, posso colocar aqui, ó. Tô fazendo aqui com verde pinheiro, que é o verde mais escuro. Eu vou pôr o pântano, que aí já não aparece nada. Tá dando pra aparecer pra vocês aí que tá? Eu coloquei aqui um clarão aqui por baixo. Olha isso. Movimentos circulares até sumir, ó. Só para compor um pouquinho. Como eu não sei o que eu vou completar aqui essa pintura, coloquei só essa sombrazinha verde aí por baixo. Sombra eu vou dizer, viu, gente? Não é sombra. Como se fosse um clarão, né? Claro que essas folhas podem melhorar mais ainda. A gente pode fazer dar mais vida nela aqui com a azul. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu tenho uma visão melhor aqui. Aqui, ó. Com um toquezinho de azul. Olha como é que a gente faz, ó.
Esse é o azul. Caribe. Olha. Já dá uma luz melhor na folha, tá vendo? Vocês, como que fazem com esse fundo? Eu aqui fiz na live sexta-feira, essa parte aqui eu pintei ao vivo sexta-feira para a escola ABCDRI e para a Estilotex, né? Olha que privilégio, pintei para a escola online ABCDRI e Estilotex. E agora eu vou dar continuidade. Já adiantei, passei aqui o branco, porque eu quis dar uma secada nele primeiro, então vocês forem pintarem aí, não pinta com antecedência. Caso não consiga pintar com antecedência, tiver que pintar na hora, então pelo menos aqui, ó, o que eu fiz aqui foi isso. Eu utilizei o secador e dei uma secada rápida aqui, tá? E espero que tenha secado direitinho, tá? Pra poder a gente tá pintando aqui, essa tinta de baixo não ficar soltando. Mas eu creio que vai estar tudo certinho. Eu aproveitei, por isso que eu trazia um pouquinho pra entrar aqui na live. Eu quis secar de uma vez pra não passar raiva ao vivo, né? É feio passar raiva ao vivo. Então, dê a opinião de vocês, fala aí como é que vocês pintam, de repente a gente vai descobrir até coisa nova, né? Eu vou pintar essas folhinhas que tá por cima primeiro, para eu vir descendo, trazendo pronto. Vou colocar aqui o verde pistache. E ele fica uma pintura bonita, que ela dá um certo, por o branco ser metálico. Quem não conhecia o branco metálico, fala para nós, que a gente vai apresentando ele para vocês aqui também. Então tá aqui, ó, este aqui é o tecido, ó, a tinta para tecido, branco metálico. Então, a tinta que nós temos costume de usar é essa aqui da tampinha cinza, né? Então, para diferencial aqui, essa é da tampinha dourada. Então fica fácil para vocês acharem na loja. Onde está a tinta de tecido, vocês vão lá nas tampinhas douradas. O número aqui é o 562, branco metálico. Tá bom? Então, façam aí. Vocês vão ver que o resultado fica bem legal. Então, feito isso, já secou. O que eu fiz? Eu transformei, então, o meu tecido preto num tecido branco. Porque aqui agora ficou branco, onde eu vou pintar. Feito isso, agora eu vou pintar normalmente, como se estivesse pintando o tecido branco. Olha só. Essa tinta, ela vai tampar a trama do tecido, olha, fica bom para pintar. E aqui eu venho fazendo. Como eu estava dizendo, a Marilene Soares fez a live dela ontem. Eu fiz na sexta-feira. Marcos Rodrigues fez na quinta-feira. E a Adriane Moreno fez a live na quarta. Todos nós fazendo live falando do concurso estilo black, que é a pintura no tecido preto. Um concurso bem legal. O pessoal fez as inscrições, agora vamos aguardar as maravilhas que virão por aí, né? Então aqui, essas folhinhas aqui são aquelas folhinhas novinhas, miudinhas. Aí, ó. Então esse cabinho aqui, achei que ele ficou um pouco fino ali. Isso aí agora a gente vai. Ó, o branco metálico aqui, uma olhadinha agora. Com o verde pistache, vamos os dois juntos. Ó, eles vão fazendo uma parceria aqui agora. Ó, aqui eu tô colocando o branco metálico junto com o verde pistache. E quem não conhece essa tinta ainda pode estranhar um pouquinho. Na hora que for usar, é o cheiro. Ela tem um cheiro forte. Dá uma sensação de que tem resina na composição dela. Mas, como é para dar o fundo, você dá o fundo no ar livre, num espaço aberto, você não vai sentir muito, não. Aqui, esse outro cabinho aqui. Esse cabinho que vem aqui não é esse que entra na folha, não. É o que passa direto aqui, ó. Olha, tá preenchendo muito bem. Rapidinho a gente vai vendo o resultado. Isso é Agora, eu vou pegar aqui o verde pinheiro. Vamos trocando, vou trocando a referência ali. A gente faz uma folhinha bem legal aqui. Gosto de pegar foto, porque a foto a gente traz os efeitos da folha bem real, né? Fica bonito. Olha isso, ó. Com o verde, um pouquinho do verde pinheiro. Que beleza, o pincel tá deslizando, que tá maravilha. Esse é o verde pinheiro. Olha, tá cobrindo muito bem. A tinta tá uma parceria boa uma com a outra aqui. E com o verde pistache, eu vou clareando um pouco aqui, para dar essa tonalidade legal aqui na folha. Então deixa o verde pinheiro na parte de cima aqui. Vamos clareando aqui essa parte de baixo. Viu como que cobre bem? A gente já vê a pintura saindo pronta. Sem ficar aquela coisa rala, esquisita, tem que ficar dando 2, 3 demãos de tinta para cobrir. Misericórdia, aí não dá pra fazer, dá pra pintar assim não. Vamos deixar aqui. Já vou utilizar um pouquinho de preto aqui.
Dá um toquezinho nesse meio da folha aqui. Pode ser o verde pântano também. Ó, um toquezinho preto, um pouquinho só de preto aqui. Só pra dar uma manchinha aqui nessa folha. Dando uma corzinha diferente nela ali. O verde pistache eu coloco umas manchinhas aqui. Um filetinho com verde pistache, um filetinho na beiradinha dela por cima. Pronto. Creio que já ficou uma folhinha bonita aqui. Com preto, eu vou separar aqui essa folha do cabinho aqui, ó. Então peguei aqui agora o amarelo limão, né? João Batista Arouca, boa tarde, professor Anselmo, boa tarde a todos. Boa tarde, João. Tá aí mais um artista e tanto na área. Quem quiser ver os trabalhos de João Batista Arouca, vai lá na minha Galeria dos Alunos, @Galeria dos Alunos, lá no Instagram que vocês vão ver. Ele pintou 4 projetos meus, mas deu um show na pintura lá. Muitos aí já devem ter visto. Quem não conhece lá minha conta lá, dá uma passadinha por lá que vocês vão ver. A pintura lá de alunos, de amigos, né? Nem todos são alunos, tem pessoas que já pintam muito bem. E colocaram a pintura lá. Tem uma pintura lá da Val Prazeres, que está enfeitando minha galeria lá também. Ela deu uma aula usando um risco meu. E eu aproveitei para colocar lá também. Tá lá, tá lindo o trabalho de todos os amigos lá. Aí uma demão com o amarelo limão, que é esse bem amarelinho. E o tom de amarelo perfeito esse aqui, né? Ó. Já saiu aqui, já ficou amarelinho. Vou deixar ele secar um pouquinho pra gente fazendo os efeitos nele. Esse aqui eu vou deixar ele assim mais amarelo. Vou sombrear aqui com amarelo ouro. Vou colocar um pouquinho do amarelo ouro nesse cantinho aqui. Esse cantinho aqui eu já coloco um pouquinho de sombra com amarelo ouro. Já vai secando tudo junto. Olha. Então com o pincel mais macio, ó. Ele tá até que solta a tinta branca de baixo. Ó, porque tá tudo meio novo ainda, que eu sequei, forcei a secagem com o secador, mas de repente não fica bom. Então tem que, não vamos arriscar muito, né? Olha isso. Um pouquinho do amarelo ouro com amarelo limão. Já deu essa tonalidade bonita aí. Nesse daqui eu não vou colocar aquele verdinho que eu coloquei, um pouquinho de verde. Tá vendo que esse aqui ficou mais esverdeado. Esse aqui eu vou deixar ele mais amarelinho. O próprio contato do amarelo com o fundo preto lá do pano já dá um tom aqui um pouco já, um pouquinho esverdeado. Ó, unindo aqui ó, as duas cores. Esfumando. O pincelzinho tá macio, tá gostoso de pintar aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer esse efeito por baixo ali, para quem chegar, já vai chegando e já vai ver que tem limão por aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou trocando as referências ali. Eu gosto de me inspirar nas fotografias. Que foto é foto, né? Fala a verdade pra gente com as cores. Aqui eu vou utilizar aqui um toquezinho só de verde. Essa partezinha de baixo aqui, ó. Um pouquinho só do verde pinheiro. Ó. Tô fazendo esse fundo. A tinta. É bom ir fazendo pequenas camadas, pouquinha tinta por vez. Se for o caso, passa um pouquinho. Você tá em casa quietinho no seu cantinho aí, ó, pega o seu secador. Então não vou fazer aqui por causa do barulho do secador. Seca, porque evita a tinta e removendo a tinta de baixo, porque são duas tintas um pouquinho diferentes, né? Agora, ó. Um toquezinho aqui. Bem pouquinho aqui com verde pântano. Ó, vou dando batidinhas assim, ó. E vai dando o efeito, ó. Não vou esfregar o pincel. Observe que a tinta, ó, a de baixo ela começa a querer aparecer, tá vendo? Então com o secador a gente vai fazendo e vai secando. Já dá um resultado legal. Eu vou escurecer mais do lado de cá.
Fazendo coisa errada aqui. Quero escurecer mais desse lado daqui, ó. Desse lado aqui e deixar mais clarinho um pouco. Acho que deu pra ver que tá aquela pontinha do limão aqui. Deixa secando um pouco, enquanto isso eu vou aplicando as outras cores para já ir secando aqui por baixo. Olha. Tem uma folha aqui por baixo. Daqui a pouquinho a gente chega ali no limão partido. Vou colocar um toquezinho de preto junto. Vamos puxando aqui, ó. Então é legal usar o pincel um pouquinho macio para não sair arranhando, porque a tinta de baixo ela meio que plastifica o tecido aqui, né? Então, para não ter aborrecimento, faça isso, um pincel mais macio. Ó. Um pouquinho do verde pistache. Aí deixa essa camadinha secando aqui, enquanto eu vou pintando outras coisas. Aí volto depois, dando acabamento. Vou deixar o meu azul por aqui. Vai dando uns toques de azul em algumas partes. Aqui mesmo eu vou deixar um pouquinho já, uma pinceladinha de azul aqui, ó. 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 Dentro do verde escuro. Ó. Então agora eu vou preencher o limão partido. Vocês sabiam que, através desse valor que vocês vão passando para mim, em troca dos riscos, eu troco o risco por um valor simbólico. Eu vou comprando tintas para fazer as lives para vocês. Olha quantas lives eu já fiz aqui. Imagina eu tendo que comprar esse material todo. A live é um trabalho que a gente faz gratuito, de voluntário. Então, vocês vão me abençoando do outro lado e vai saindo coisa bonita do lado de Zé. Já tá com mais de 100 vídeos no YouTube. Quem não conhece, corre para lá depois da live aqui e vai lá assistir alguns. Vocês assistindo lá, vai gerar horas para mim lá. E vai me ajudar a monetizar esse canal o mais rápido possível, tá? Conto com a ajuda de vocês. Quem puder, baixa o volume lá do vídeo, deixa ele rodando lá, ou deixa o som. Às vezes não tem tempo de parar para ficar assistindo, abre o vídeo lá e vai me ouvindo. De repente, só vocês ouvindo, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou fazendo na pintura. Depois assiste com calma. Faça alguma coisa aí, gente, para me ajudar a monetizar esse canal. Ó, deu um toquezinho de azul aqui nesse galhozinho ali também, ó. Ainda faço uma pontinha para cima aqui, ó. Agora é o limão partido. Esse aqui vou dar mais atenção para ele aqui, que ele vai destacar aqui na frente, né? Aqui depois eu vou fazer colocar luz e sombra aqui nesse limão. Aqui, ó, esse cabinho ali, ó, já posso colocá-lo aqui. Ele está escondido ali para trás, tá vendo? Ó, um toquezinho de verde pinheiro nele aqui. Já separei ele do limão. Pronto. Agora, para esse limão partido, eu vou aplicar aqui amarelo limão com branco. Vamos ver aqui. Vou começar pela casca aqui com amarelo limão puro. Ó. Então a pintura vocês façam dando pinceladinhas assim, ó, com pouca tinta, vai preenchendo. Viu que molhou muito, tá ficando bem molhadinho já? Dá uma pausazinha, vai com o secador, seca, continua pintando, vai com calma, não faça nada corrido aí. Você vai estragar o seu trabalho. Isso aqui, porque nós estamos falando da pintura feita sobre tecido preto, que é o que eu estou fazendo aqui. No tecido branco, já vai pintar direto no pano. Pode pintar isso aqui, gente, no pano branco também, que vai ficar bonito demais, viu? Cadê o meu sépia? Agora eu vou utilizar aqui um pouquinho de sépia para eu conseguir o efeito que eu estou vendo ali. Só diluir esse sépia um pouquinho, que ele está bem grosseiro aqui. Colocar umas gotinhas da base da Fran dentro do meu sépia. Vai dar uma afinadinha nele aqui, para eu pegar em pequenas quantidades para fazer esse limão partido ali. Não sei se vou conseguir o que eu estou imaginando aqui. A gente vai fazendo tudo ao vivo e a cores. Eu vou vendo lá a imagem lá e vai tentando trazer para cá. Aqui por baixo, ó, na pontinha só do pincel, então um toquezinho aqui de sépia
Olha que nem vai aparecer direito, né? Ó, pequenas quantidades. Ó, coloquei aqui uma sujeirinha de sépia. Volto com amarelo. Amarelo limão, para clarear mais ainda. O sépia não ficar muito forte, ó. Só dei uma sombrazinha nesse limão aqui por baixo. Viu que já não tá mais amarelinho de tudo. Aquele... Aqui, ó. Só uma sujeirinha, ó. Não, vocês pintando isso aí quietinho em casa aí. Sem pressa, sem horário para cumprir. Para a hora que quer, toma café, volta, pinta. Consegue um resultado muito bom. Aqui, ó, o amarelo. Amarelo limão mais puro nesse lado aqui. E a luz tá mais desse lado de cá. Dá uma clareadinha aqui. Já vou até pegar o meu branco. Uma batidinha só com branco, ó. Ficou mais clarinho aqui, ó. Essas arestas que fica tudo tortinho na beirada aqui é só vir com um pincelzinho pequeno com preto depois e recortando, dando acabamento. E agora com o branco, vou dar uma camadinha de branco aqui em volta, tudinho, ó. Gente, não é realismo, não. Eu não tô aqui focado, preocupado em fazer algo para ficar parecendo real, não. Claro que se ficar, todo mundo falar que ficou real, a gente fica feliz demais, né? Mas é vocês que decidem. Eu não gosto de falar assim, não. Olha para vocês verem a diferença do branco metálico pro branco comum. Tá vendo aqui? Olha o metálico, como é que ele fica praticamente parecendo um cinza, ó. Isto. Então agora, venho novamente com o amarelo. Ó. Vou colocar o amarelo aqui dentro. O branco metálico, ele é metálico mesmo. Ele tem um brilho nele aqui. Ó. Colocando o amarelo aqui. Aí, dei uma camadinha. Então eu depositei todas as cores. Vai secando, né? Eu falei pra vocês, pode usar o secador aí, sem problema. Que eu vou dar só uns toquezinhos com preto aqui, ó. Coisinha mínima, viu? Só uma sujeirinha de nada, ó. A gente vai testando aqui, ó. Agora eu vou pegar meu pincelzinho. Número 4. Da série 421. Fazer esses detalhes aqui de dentro. Primeiro, na beiradinha aqui, desse branco, eu vou fazer uma sujeirinha de nada aqui com sépia aqui, ó. Ó, vou dando só batidinhas assim, ó. Bem na beiradinha aqui da casca. Da casca com a polpa. Com o cabinho do pincel, ó. Eu vou dando batidinhas com o cabinho do pincel. Ó. Cria um efeito aqui. E depois quem vê não vai saber o que foi feito. Tá vendo que eu praticamente fui tirando a tinta, dando as batidinhas? Isso, se ficar muito, tira depois com branco, tá? Agora ficou muito, tá vendo? Agora vem com branco. Vou jogando o branco aqui, ó, clareando um pouquinho, ó. Vou deixar só mesmo uma sujeirinha na beiradinha aparecendo, ó. Um toquezinho de verde aqui agora nessas folhinhas, olha. Só um toquezinho de nada, ó. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu lamento de não poder dar atenção direito para todo mundo nos comentários, porque é muito comentário e eu tenho que pintar. Agora, vamos fazer essa divisória aqui no meio do limão aqui, ó. Ó. Eu vou dar umas batidinhas aqui no meio com sépia, ó, pouquinha coisa. Só para definir onde é o meio. Olha como que fica facinho de fazer, ó. Umas batidinhas de branco em volta. Olha lá, criou um fundo escurinho ali por baixo, tá vendo? Pode reforçar se quiser, ó, dando mais umas batidinhas de sépia. Aí, formou um fundozinho ali. Agora com o branco, eu vou dividir aqui agora esse limão. Vou fazer com, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12. 12. Vou dividir em partes iguais aqui, ó. Para dividir em partes iguais, eu venho fazendo um filetinho branco aqui no meio. O pincel número 4 da série 421. Trabalhando com ele de lado, você praticamente tem um pincel filete, viu? Ele faz o trabalho bem feitinho, fininho. Ó, dividi aqui. Agora eu vou dividir
Aqui, vamos ver quantas partes vai ficar legal para dividir. Isto. Então, eu tenho agora 4 partes. Eu vou dividir em 12 partes, então eu preciso colocar 3 partes em cada parte dessa. Então eu venho, ó, eu dou um pontinho aqui para me saber, ó. Viu? Ó, aqui. Ó. Tá dividido em 12 partes. O que eu vou fazer, ó? Vou pegar essa daqui e vou unir com essa de cá. Ó. Essa daqui vai ligar com essa daqui. É só ir cruzando os riscos assim, ó. Essa daqui. Aqui. E essa aqui. A última do lado de cá. Só de fazer assim, se eu deixar assim, você já consegue ver. Tá o limão aí, partido. Agora, um pincel alfinete fininho, eu vou fazer aqueles acabamentos. Vocês vão ver aqui agora que legal que vai ficar. Com o sépia, é esquisito, né, falar que vai usar sépia na polpa do limão aqui, né? Ó. Deixa eu colocar um pouquinho da base. Um pouquinho essa base da Fran mesmo, que ela é bem líquida. Vou deixar aqui pertinho, só para eu ir molhando o pincel levemente, para ficar mais suave isso aqui que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu pego o sépia, tiro o excesso e vou puxando aqui para dentro, ó. Só um pouquinho. Se ficar muito escuro, não apavora não. Só vim com o amarelo de novo, ó. Eu vou clareando, coloco da tonalidade que eu quiser, ó. Vamos mesclando aqui o sépia com o amarelo. Esse sépia que eu falo, gente, é uma sujeirinha, como se fosse um grãozinho de pó de café, tá? É coisa mínima mesmo, tá? Ó. Essa sujeirinha, eu vou passando ela pra cá, ó. Às vezes a tinta que usa num só dá pra fazer nos outros. Não sei se tá fazendo diferença pra vocês, vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui. Mas, na hora que eu concluir aqui, vocês vão entender. Ó, um pouquinho de amarelo, molho na base um pouquinho só pra ficar o pincel deslizar melhor. Não ficar marcado aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo. Com uma pincelada só eu faço uns 3 ou 4 de uma vez, ó. Porque a base, ela ajuda a deslizar o pincel. Então, molhei no sépia só, uma sujeirinha de nada. Deposito ela ali e vou puxando pra dentro, ó. Olha onde tá o branco aqui que eu coloquei, ó. Vou dar uns toquezinhos de amarelo aqui agora, ó. Próximo desse branco. Ó, que vai ficar com a casca um pouquinho mais amarelinha, ó. Viu que essa fundo escuro que eu coloquei aqui? Agora ela dá uns toques com amarelo limão. Ó, já clareou mais aí. Eu faço a pintura de um jeito bem simples, né? De o pessoal conseguir pegar aí. Eu acho que dá pra entender, né? Então, vamos lá, o acabamento nesse detalhe de dentro aqui agora. Então vou vir com sépia. Vou dar uns toquezinhos aqui, ó. Eu vou unir cada ponta dessa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Com o sépia bem fininho, ó. Puxei pra dentro, tá vendo? Ó, puxa pra dentro. Esse pincel aqui, ele praticamente tem quase que 2 fios só nele aqui, tão fininho que ele é, ó. Na medida que vai usando, ele vai afinando, né? Olha isso aqui, ó. Ó. Olha como que faz toda a diferença. Olha aqui, deu pra ver aí, né? Que esse risquinho que eu coloquei faz muita diferença, né? Quando eu for editar, eu vou aproximar isso aqui mais do vídeo pra vocês verem mais de perto. E reforço dando uns toquezinhos com branco agora. Desses meios aqui, ó, onde que o branco sumiu um pouco, ó. Nessa separação aqui dos nominhos aqui, ó. Dá uns toquezinhos aqui. Aí. Vou fazer mais. E com esse pincel alfinete com branco eu vou fazendo aqueles pontinhos brancos. Ó. Vocês fazendo em casa aí com calma, vai dar mais resultado. Aqui a gente tem tempo para ficar fazendo pontinho por pontinho. Ó. Vai deslizando o pincel, faz uns detalhezinhos aqui. Quando for pintar, for fazer esse efeito aqui de dentro, volta na minha aula lá do limão verde, do limão Tahiti lá. Eu tô chamando ele de Tahiti porque ele é um verde mais escuro. Volta na aula do limão lá, que isso aqui lá tá bem explicadinho lá pra fazer esses efeitos aqui, ó. Ó, faz algumas ranhuras assim, aleatórias. Não faça nada padronizado aí, não. Olha isso, ó. Muita calma nessa hora, né?
Aí como é que vai fazendo os efeitos, fica bonitinho. De longe, a gente olhando, parece que tá molhado mesmo aqui, onde cortou aqui, ó. Ó, só fazendo pequenas ranhuras, aí você consegue esse resultado, ó. Alguns lugares coloca pontinhos, outro lugar coloca alguns mini risquinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui se já pra vocês aí aparece. Aí eu venho com o branco, dou uma apertadinha em alguns lugares, ó. Deixando alguns pontos assim pra lembrar a sementinha aqui, né? Limão siciliano tem semente, né, gente? Já vi limão e tem semente, eu tô colocando aqui. Eu acho que tem sim. Tem por exemplo, laranja, né? Acho que é a laranja da Bahia, que não tem semente, né? Misto com sépia. Aqui, ó, com o pincel, vou dando ó, as batidinhas na beirada aqui, uns pequenos pontinhos, ó. Pra reforçar aquilo que eu fiz aquela hora ali com as batidinhas lá. Some um pouco, né? Agora a gente volta reforçando. Olha, eu vou fazer pontinhos por pontinhos aqui. Dando a volta. Eu fiz isso no outro limão. Teve uma pessoa que comentou comigo, que aprendeu, que não sabia desse detalhezinho da casca do limão aqui, que gostou. Então isso é bom. A gente fica feliz que vai passando informações para as pessoas, né? Olha aqui, ó. Tô colocando esses pontinhos. Vocês vão entender agora. Aí. Ó. Agora eu vou com o cabo do pincel. Ó, com o cabinho do pincel. Eu vou atrapalhar isso que eu fiz aqui agora, ó. Ó, apertando o cabo do pincel em cima, ó. Atrapalhando, tá vendo? Não é pra ficar essas bolinhas aparecendo aqui, não. E o cabo do pincel atrapalha o que eu fiz. Ali já nem atrapalha, já secou já, ó. Só apertando o cabinho do pincel que atrapalha essas bolinhas. Pronto. Agora um filetinho com o verde pistache. Vou fazer um filetinho de toda a volta. Aqui, ó. Agora isso aqui é o acabamento, ó. Não vai aparecer direito que eu vou sombrear ainda o limão de lá, vou dar acabamento nele. Não tô preocupado de fazer acabamento naquele limão ali, porque o mesmo que eu fiz lá de cá a gente vai fazer um acabamento ali. Então, ó, aqui não tá aparecendo direito, ó. Eu tô fazendo um filetinho com verde pistache. Eu não gosto disso não, quando faço alguma coisa, e o negócio não aparece. Ó, deixa eu dar um toquezinho de branco. Aí, ó, viu? Coloquei um pouquinho de branco aqui junto com o verde pistache, clareei ele mais. Automaticamente eu deveria ter usado ali o verde kiwi, mas vamos com esse mesmo. Um toquezinho de branco no verde pistache já apareceu agora. Aí você vai fazer aí com calma, bem bonito, né? Com certeza o seu vai dar um show aí. E pinta lá e mostra pra mim, tá? Pra gente colocar lá na minha página linda lá, Galeria dos Alunos. Quanta obra bonita que tá lá. Não deu pra ver, né? Eu tô tendo maior cuidado aqui. É pra não confundir a pintura de limão com laranja. Porque pra confundir é um pulo, né? Mas tá dando pra ver que é limão, né? O formato. Esse pedacinho de limão aqui, ele tá bem menorzinho, viu? Que eu cortei de um outro limão pra colocar aqui, né? Ó, um toquezinho agora de cerâmica. Ó, vou colocar aqui uma sujeirinha de cerâmica aqui, ó. A gente faz um pouquinho de sombra aqui. A luz, ela tá do lado de cá, né? Aqui acaba refletindo por causa do limão tá cortado, então ele tá molhado, acaba refletindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio. Aqui. Ver se aparece pra vocês aí. Deixa eu secar um pouquinho. Tira o excesso aqui. A ideia é criar uma sombra aqui. Deixa eu olhar no monitor lá se aparece. Dá pra entender que é sombra. Agora aqui que já secou um pouco, ó, eu já posso dar uma batidinha com branco aqui, ó. Pra colocar luz nessa pontinha aqui, ó, desse lado de cá. Lembra que eu falei que eu quero a parte escura do lado de lá? Ó, dá umas batidinhas aleatórias assim e deixa, ó. Aqui, coloquei essa sombrazinha ali, só para escurecer um pouquinho, com amarelo limão. Vou agora corrigindo agora. Vamos fazer esse efeito aqui. Olha, com amarelo limão, vou quebrando um pouquinho agora essa sombra para não ficar muito forte aqui.
Pessoal, para vocês verem que o vídeo, eu não acelero muito o vídeo lá no YouTube não, tá? Eu acelero pouca coisa. Tá vendo que a minha mão, o pincel tá rápido aqui? Tá parecendo que tá acelerado, né? Mas não, eu mesmo que vou rapidinho com a mão. Ainda mais com ansiedade de terminar. Ó, com amarelinho eu quebrei um pouco essa sombra aí. E vou fazer essa sombra agora. Desse lado de cá, vou colocar um pouquinho só também. A gente vai escurecendo agora. Ó. Uns toquezinhos com cerâmica desse lado aqui. Eu achei escuro usar o cerâmico, mas na foto que eu tô ali de referência, a tonalidade que aparece ali, pra mim ali é esse tom aqui mesmo. Vocês precisam ver o resultado que fica a pintura. Ela fica assim, querendo ou não, ela fica um pouquinho cintilante, sabe? Porque a tinta de baixo metálica, então dá um certo brilho na pintura. Fica bem legal. Ó, com amarelo limão agora. Eu vou misturando aqui. Ó, vamos manchando por aqui afora. Dá pra fazer uns efeitos de casca aqui, mas não dá não. Alguma coisinha dá pra ser feito com o cabinho do pincel. Depois dá um efeito bem legal daqueles furinhos. Ele é legal fazer com calma, no cantinho dá pra fazer os furinhos direitinho da casca do limão. Agora aqui não vai ter jeito de fazer. Vamos deixar assim mesmo. Olhando de longe, dá um resultado legal. E o pincel feio? Chegou ele aqui na área agora. Pincel içado. Com ele eu vou fazer uns. Ó. Umas batidinhas aqui com ele. Pra dar uma certa textura na casca. Viu como é que já quebrou um pouquinho? Pintura mais voltada pro realismo. Tá aí o professor Marcos Rodrigues, tá, gente? Assiste uma aula lá dele pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tem aulas, cursos dele na escola. O sortudo aí que levar os R$ 1.500 em aulas da escola vai lavar a cara aí. Vai ter muita aula bonita. Depois de fazer pequenos acabamentos aqui, ó, pega um pouquinho do branco. Já vou colocar aqui um pouquinho de luz por aqui. Aí só colocar as batidinhas, ó. Observe que já dá um efeito legal. Depois que seca, some um pouquinho. Eu volto reforçando de novo. Quem não viu aí eu falando sobre esse pincel aqui, ó, o pincel oriçado aqui. Na linguagem dos zearantes ele chama ele de pincel de pelo de lobisomem, porque ele é muito feio. É um pincel que forçado. A gente pega o pincel velho, que já não serve pra mais nada. Você ouriça ele e faz ele ficar assim. Então pra fazer esses batidinhos aqui, a gente ganha tempo, ó. Aqui, tá vendo, ó? Ó, já secou, posso vir reforçando mais um pouquinho. Ó, quando secar aqui eu reforço mais um pouco também. E deixa eu pegar o meu pincel. Aqui. Então não faz fundo, né? Nessa pintura no preto. Não faz o fundo. Eu coloquei só uma sujeirinha com verde pinheiro. Vocês viram, né? Na aula passada. Coloquei só uma sujeirinha com verde pinheiro aqui. Olha. Vou deixar só. Ó. Riscadinho aqui. Deixa eu fazer primeiro assim, movimentos circulares. Só pra dar um certo clarão aqui por baixo, ó. Depois da pintura seca fica melhor pra fazer. Que não tem risco de atrapalhar. Deixa eu baixar. Mais um pouquinho. A luz, como tá acesa aqui, é muito forte. A luz não aparece. Não dá pra ver direito isso que eu tô fazendo aqui. Mas eu vou só... Eu pego o verde, ó, tiro o excesso, ó. E vou deslizando o pincel de levinho, ó. Por aqui. Coloquei um certo clarão ali. Estamos quase terminando já. Aqueles pequenos acabamentos que não aparecem para vocês aí no vídeo. O bobeiro ficar fazendo eles aqui, tomando tempo de vocês, tá? Hoje eu quero concluir essa pintura aqui. Minha sogra já preparou já o crochê ali. Tá uma barra amarela ali, bonita, que ela vai pregar aqui nesse pano. Vai ficar bonito.
Quem quiser adquirir o pano, é só falar, viu? Embora esse aqui tá parcialmente vendido, a pessoa deve estar assistindo aí para ver se vai querer ficar com ele. A pessoa fica um pouco meio receoso, né? Por ser a pintura no pano preto, acho que vai ficar feio, né? Mas eu falei para ela que se ela gostar, beleza. Se não gostar, eu faço a pintura no pano branco para ela, normal agora. Então vamos ver se vai gostar de ficar com esse mesmo. Mas quem quiser encomendar aí a gente faz. Não tem mais tecido preto aqui, mas a gente providencia. Eu tenho que ir lá no centro de Belo Horizonte buscar mais algumas coisinhas que vai faltando aqui. Aí eu aproveito. Ó, aqui eu vou fazer um risquinho com esse verde aqui, ó. Eu vou deixar mais riscado aqui. Eu vou esfumar só daqui pra baixo. Não precisa esfumar muito não, viu? Isso é pouca coisa aqui, só pra dar um certo... Pra não dar a sensação de que esse limão tá voando aqui. Depois de pronto eu olho também, se eu não gostar eu modifico. O importante é ficar um trabalho bonito. Do lado de cá eu vou fazer esse risquinho verde também. Ó, posso deixar ele infinito aqui, ó. Olha lá. Aí, pessoal, tá gostaram? É isso mesmo? Aparentemente deu um certo fundo ali, né? Agora, deixa eu... Tem uns pequenos acabamentinhos que tem que fazer. Eu vou deixando pra fazer depois. Com preto. Aqui eu fiz esse fundo esverdeado aqui. Não sei se pra vocês aí apareceu. Olha isso aqui agora, ó. Vamos ver se vai dar diferença aí. Vou vir com preto puro aqui. Ó. Só aqui por baixo, ó. Vou escurecer aqui algum lugar aqui só pra ver se forma uma sensação de uma sombra aqui por baixo. Creio que sim, dá pra ver aí, né? Vou ler os comentários agora, tá? Eu já leio um pacote de uma vez. Ó. Depois eu vou ajustando. Vocês vão ver a foto pronta lá. Como que ficou legal. Então, tem muito acabamento para ser feito. Um exemplo, ó. Vem com preto. Olha que a beiradinha aqui, ela tá toda oriçadinha aqui, ó. Pra vocês aí, pelo jeito, não aparece muito, ó. Mas eu venho com preto agora, ó. Mais diluído um pouquinho. E vou catando esse... Ó, consertando aqui, ó, essa beiradinha, ó. Certo? Falar nisso, deixa eu dar um acabamento assim nessa folha de uma vez. Com verde pistache. Vou fazer um filetinho aqui nessa folha. Não aparece? Verde pistache não aparece. Então a gente pula pro verde kiwi. Verde kiwi é um verde, parece que tá como se fosse um verde folha misturado com branco. Ó, então pro preto ali já. Ó, ele aparece melhor. Isso aí, vai testando as tintas aí até você acertar. Viu aí? Ó, no meio. Agora eu faço uma puxadinha aqui com... Aqui, ó. Umas manchinhas aqui. Fica legal na folha. Tem uma certa luz aí, né? Com preto, eu vou dar uma reforçadinha nesse meio aqui, ó. Olha, a tinta de baixo secou totalmente, ó. A gente volta fazendo os efeitos. Então não tenta fazer tudo de uma vez, não. Esse negócio vai desandar tudo. Ó, escureci aqui um pouquinho, ó. Faz aí, na sua casa. Pinta esse limão bem bonito aí. Manda pra eu ver. Aqui, ó, eu vou sombrear aqui por trás dessa folha aqui. Tem uma sombra aqui, ó. Então, aqui eu vou deixar mais escuro, ó. Mais ou menos aqui nessa região aqui. Vou deixar um pouquinho mais escuro, ó, pra vocês aí deve aparecer. E tem a sombra aqui que aparece a sombra do limão. Ali na parte mais clara ali eu vou colocar um pouco do verde pinheiro, ó. O pincel tá com sujeirinha de preto, não tem problema. Vou puxando aqui, ó, com o verde pinheiro.
Vê se aparece pra vocês uma sombra aí. Espero que tenha aparecido. Aquele miolinho do limão lá que eu fiz inicial, ele some um pouquinho, tá vendo? Então eu pego o sépia, vou até pegar até com cabinho mesmo, ó, um pouquinho de sépia aqui, ó. Ó. Escureci. Eu vou dar apertõezinhos, como diz a Bia Moreira, né? Os apertõezinhos. Essa linguagem é da Bia Moreira, a gente usa ela, mas os créditos vai pra Bia Moreira, ela que fala assim. Pronto, aí é só ajustar aí do seu jeito, tá? Fazendo esses risquinhos aí, acertando eles. Espero que todos tenham gostado. Subir um pouquinho aqui. Tá legal, a pintura ficou bem centralizadinha aqui no pano. Deixa eu ver se ficou mesmo. Ficou. E pra quem chegou depois não viu, pra riscar o tecido aí eu usei o lápis amarelo, lápis de cor. Risca muito bem no preto, pode ser o lápis de cor branco, um lápis de cor bem clarinho, bege clarinho, dá pra você riscar e ver aí um resultado bem legal, tá? Depois eu vou catando aí a sombra, luz, alguma coisa que eu puder melhorar ali. Eu vou catando aqui e vou fazer o acabamento direitinho pra vocês. Esse branco que eu coloquei na luz ali, ele já vai secando aqui, ó. Eu volto repetindo, ó. Ó o pincel feioso de novo, em ação. Ó, eu deixo aqui um pouco mais claro por aqui, na frente desse limão aqui. Ó, o pincel. Pronto, aqui eu acrescentei algumas flores, que é a flor do limão. Então, passei o fundo metálico, bem clarinho, branco metálico, e já preenchi duas flores, já estão prontas. E vou pintar somente essa do meio e essa maior. Tá? Vamos ver o resultado. Vou continuar assinando como aqui. Que vai ficar. Depois, você pode fazer com calma, vai ficar uma assinatura bem legal. E aí, pessoal? É isso mesmo que vocês imaginaram? Espero que todos tenham gostado. Pronto, para dar o acabamento, eu tenho aqui a flor do limão. Coloquei algumas flores aqui para completar esse projeto. Com certeza vai dar uma beleza maior. Eu já adiantei, pintei 3 florzinhas aqui, deixei uma sem pintar e deixei uma aqui que está mais aberta. Então vou pintar essas duas aqui. Aí vocês já sabem que as outras foram pintadas da mesma forma que eu vou pintar esta. Então, ó, começando, eu coloco um pouquinho de branco. Lembrando que o branco que está aqui é o branco que eu pintei o trabalho todo. Aquele primeiro fundo que eu coloquei com o branco metálico, tá? Então aqui é branco metálico. Então agora esse aqui é o branco mesmo, ó. Então pintei de branco. Olha como que é simples para fazer. Pintei com branco. Agora eu coloco um toquezinho de rosa, que é o rosa escuro que eu estou usando aqui. Olha só. Um toquezinho de rosa. Eu coloco um toquezinho de azul. Ó. Só um pouquinho do azul Caribe. Ó, e vou mesclando aqui com o branco e com o rosa. Ficou muito azul. Vem com o branco. Ó, clarei um pouquinho para ficar mais branquinha. A flor ela é branca. Esse azul e esse rosa é só mesmo para compor, para dar um visual mais bonito. Mas lembrando que a flor é assim mesmo. Eu olhei ele num desenho, uma foto ali, né, que tem. Então eu imaginei por ela. Olha que eu faço um risquinho, ó. Assim, vindo pra cá e um risquinho pra baixo, ó. Pronto. E ali no meio, com o cabinho do pincel, eu vou apertar o cabo do pincel, ó. Só apertar. Deixa ali um buraquinho aqui, ó. E dou um pontinho de branco. Tá vendo? Ó, um pontinho de branco aqui. Nessa dali ficou um pontinho mais escuro, ó. Pus branco também. Pronto. Aí, agora, eu posso, né, com o branco, fazer uns detalhezinhos, ó, um risquinho mais branquinho por aqui. Ó, posso fazer isso. E, para completar, eu venho com o verde kiwi. E preencho essa sépulazinha ali com verde kiwi. Olha isso. Então, para completar agora. Puxa até embaixo. Ó,
E aqui eu deixei um galhozinho ali, uma coisinha de nada ali, ó, pra completar e ficar mais bonitinho. Viu? E agora, com o verde pinheiro, que é mais escuro, eu faço uns risquinhos aqui, ó. Escurecendo um pouquinho, como se fosse luz e sombra, não precisa preocupar muito com isso. Mas só para compor o desenho, fica mais bonito, tá vendo? Ó, um risquinho assim. Aí, ó. Completou, né? E agora eu vou pintar a flor, que já está aberta. Então, para essa flor aberta, eu vou começar pelo miolinho. Então, olha, eu vou começar aqui com o azul. Eu vou pintar de azul aqui o meio. E vou puxar um pouquinho de azul para lá, um pouquinho de azul para cá, para essa pétalazinha aqui, um pouquinho para cá e para lá. Então, olha, já ficou azul, tá vendo? Agora com o branco, eu vou preencher de branco, começando da pontinha da pétala. Ó, eu vou puxar para dentro, ó. Não tem problema se tampar um pouco o azul, não. Ó. Viu? Pode pôr o pincel e apertar o pincel, ó. Olha isso. Essa é uma florzinha que já tá abrindo. Olha. Branco. Ó, vamos puxando para lá. Deixa o azul ali no meio. Não aperta muito em cima do azul, não. De lá. Uma outra aqui. Ficou bem aleatório assim, ó. Pegando em cima do galhozinho ali para ver que tá bem natural, ó. Isso, puxa para cá também. Vamos agora corrigir um pouquinho o azul aqui. Ó, pode puxar um pouquinho, riscadinho de azul para dentro da pétala para cá, ó. Ó, para lá também. Um toquezinho do rosa na pontinha, puxando para dentro, ó, só para ficar um pouco meio rosa, ó, um toquezinho em cada ponta. E limpei o pincel, agora eu vou esfumar, ó, só para ficar com essa tonalidade aí, ó, meio rosa, meio lilás, sei lá, quando em contato com o azul fica meio lilás. Pronto, parece que já tá pronto, mas não tá. Agora eu vou com o branco, eu vou fazer o miolinho, a parte de dentro da flor agora. Aqui, ó. Como se fosse um botão, mas ela tem um miolinho que sobe. Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Ó, aqui uma bolinha aqui na ponta de amarelo ouro. Pronto, feito isso, vou vir com o azul agora puro, sem esfumar. Vou meio que contornar aqui por baixo, ó. Vai ser até bom colocar um pouquinho, uma sujeirinha de nada do preto, só para escurecer um pouquinho ali, para dar um pouquinho mais de sombra e a gente entender essa flor ali, como que ela é. Deixa eu ver se já dá aqui. Olha, umas sujeirinhas de preto, ó. Só para sombrear ali e levantar esse pedacinho ali. E com o amarelo. Em volta do amarelo, eu venho com cerâmica e faço, ó, uma bolinha assim, ó, com cerâmica. Certo? E eu vou fazer mini bolinhas em volta aqui, ó. É o que eu estou vendo lá na foto, viu? Ó. Bolinhas em volta. Toda a volta, ó. Tá bom, né? Eu vou pegar aqui mais um pouquinho de preto. Vou diluir o preto um pouquinho para ficar bem fininho. E vou riscar. Vou fazer só mesmo o acabamento. Olha, ó, alguns risquinhos de preto aqui, ó, escurecendo e dando acabamento, ó. Assim, ficou pronto. Ela fica, dá pra ver luz e sombra nela. Prontinho. E esse foi o acabamento. Pronto. Encerramos. Tá aí o resultado final do nosso trabalho, que é o projeto 255, limão siciliano no tecido preto. Eu tenho um risco disponível para vender para vocês, é R$5, simplesmente, só R$5. Me abençoa lá com R$5, nem gosto de falar valor aqui não, porque o valor tão, né, é um valor simbólico. Me abençoa aí com R$5 pelo Pix, eu mando o desenho para vocês lá no seu WhatsApp, você leva na papelaria, pede para imprimir do tamanho que você quiser, você coloca debaixo do pano, vai ficar visível, você passa o lápis. Aí no pano preto, coloca o carbono amarelo, coloca o desenho por cima e transfere com a caneta. Então você tem todo um jeito para você trabalhar, tá? A Milopes usa carbono amarelo em tecido preto. Então quem não consegue desenhar mão livre direto, faça isso. Usa o carbono amarelo, que ele é próprio para tecido mesmo, não vai sujar o tecido. Você transfere o risco.
Acho que tiramos todas as dúvidas. O meu telefone está aí no comentário que a Aline deixou. O WhatsApp do professor Anselmo. 31984316441. Aí se você esqueceu ou perdeu essa mensagem aqui do número do telefone, vai no meu Facebook, olha em cima depois no cabeçalho do meu Facebook, na minha foto de perfil, tem lá o número do WhatsApp também, tá? Para ficar bem fixado. Então, Instagram, @anselmonil.artes ou @galeria dos alunos. Todos que pintam meus trabalhos eu coloco lá, para vocês assistirem. E para vocês verem, perdão. E tem no YouTube Anselmo Nil Artes, tem o grupo Anselmo Nil Artes, quem não conhece ainda vai lá no Facebook, digita lá no grupo lá Anselmo Nil Artes. É onde eu posto também lá no grupo lá. Todo mundo pode postar, viu? Tudo que você pintar bonito aí, pode ir lá no meu grupo e postar lá, não tem problema não. Desde que seja arte. Se não for arte, eu vou excluir, tá? Eu tenho um vídeo bonito aqui de uma mensagem bíblica, eu vou colocar lá. Não coloque, eu vou excluir. A mensagem bíblica é para o grupo da igreja, é para os seus amigos, tudo. Mas lá é grupo de pintura, então nós vamos colocar somente pintura, tá? Não vamos exagerar, não. Tem que ser só arte mesmo. Então, fica à vontade para postar lá o trabalho de vocês. Divulga bastante lá. Eu posto tudo meu lá no grupo dos outros e aceito que todo mundo posta no meu grupo também. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até domingo, às 15 horas, na minha live. Fiquem com Deus.